Boa noite. Após 14 horas de mobilização, terminou no início da tarde de hoje a paralisação dos policiais militares do Amazonas. Após uma reunião com representantes da categoria e o governo do estado, ficou acertado que parte das reivindicações será atendida nos próximos meses. E com isso, o policiamento nas ruas já foi normalizado. Pela manhã, centenas de policiais militares seguiam concentrados ao lado da Arena Amadeu Teixeira, na Avenida Constantino Neres, zona centro-sul de Manaus. Do lado de dentro do ginásio, barracas de acampamento foram montadas por quem passou a noite no local. A mobilização dos policiais militares começou a ganhar força ainda na noite deste domingo, logo após a cúpula da segurança afirmar que não haveria greve. A todo momento, policiais, muitos fardados, começaram a chegar para dar apoio ao movimento. Às 11 horas da noite, centenas de policiais já tomavam conta da área externa da Arena Amadeu Teixeira. Após o início da mobilização na manhã desta segunda-feira, 5 representantes do movimento foram convocados para um encontro com o governador do estado para apresentar as reivindicações da categoria. Na sede do governo, no bairro da Compensa, zona oeste da cidade, a reunião foi a portas fechadas. Entre os presentes, o secretário de Segurança Pública do estado, Paulo Roberto Vital, que falou sobre os boatos pulverizados nas redes sociais sobre ocorrências de grande vulto que aterrorizaram a população. Com que finalidade, gente? Dizendo, inclusive, que houve arrastão em Manauara, dizendo que não levasse seus filhos, que não saísse, comprasse mantimentos para 5 dias. Estamos em estado de sítio, estado de guerra? Isso é uma irresponsabilidade tremenda. Agora, estamos verificando, sim, de onde partiu para responsabilizar criminalmente estas pessoas. O governador José Melo reconheceu que faltam critérios para o sistema de promoção da carreira dos soldados. Ele ainda avaliou a paralisação como preocupante, mas afirmou não se tratar de uma greve. Não existe greve. Greve é ilegal, nenhuma polícia pode fazer greve, porque tem cunho de ilegalidade. Existe um movimento feito por algumas pessoas dentro da Polícia Militar com uma pauta de reivindicação que nós vamos dissecá-la por um dos pontos na base de uma coisa que foi fundamental, que foi o diálogo. Na reunião foi acertado que uma comissão vai ser formada para tentar sanar as reivindicações da categoria. Conversei com eles e acertamos que vamos, a partir de agora, fazer uma comissão para discutir ponto a ponto daquela pauta de reivindicação dele, mas com uma condição, da absoluta normalidade da minha polícia militar. De volta à Arena Amadeu Teixeira, os policiais receberam o resultado da conversa com o governador com festa. A primeira notícia, que foi bem recebida, foi a de que o governador aceitou o protesto como uma manifestação legítima e que não haverá qualquer punição para os envolvidos. De acordo com o documento assinado na sede do governo, 5 das 13 reivindicações devem ser atendidas. Entre elas, a lei de carreira, que prevê a revisão do sistema de promoção dos praças, a implementação de um código de ética, a regulamentação da gratificação por trabalho extra, escala de serviço e auxílio moradia para os militares do interior do estado, além do auxílio alimentação. É um prazo que o governo estabeleceu, porque o governo tem um plano, projeto, e nós não podemos ultrapassar isso. Então ele garantiu para o novo projeto-lei, que vai acabar com o RDPMan, que é a nossa intenção, e implementar um código de ética, que é a nossa grande luta, em 60 dias. Então isso é um marco histórico. O marco histórico para a Polícia Militar do Estado do Amazonas, que tem 177 anos, a primeira vez que isso aconteceu na região norte. E a paralisação dos policiais militares, que repercutiu muito nas mídias sociais, trouxe preocupação para muitos moradores que iniciaram a semana com uma sensação de insegurança. Pela manhã, centenas de policiais militares seguiam concentrados. Seu Antônio geralmente atende na mercearia dele até às 8 horas da noite aos domingos. Mas ontem, com os rumores de uma possível greve de policiais militares, ele mal esperou anoitecer para fechar as portas.
Aqui, as viaturas da Polícia Militar, que normalmente circulam nas ruas do bairro, estavam paradas no estacionamento da 10ª Companhia Interativa Comunitária, na Avenida Estrada dos Franceses, na zona centro-oeste de Manaus. Nessa base da PM, quase 100% dos praças aderiram ao movimento de paralisação que começou no fim de semana e ganhou força esta manhã. Ainda apreensivo, o comerciante contabiliza o prejuízo nas vendas por ter que fechar o comércio com medo. Desde ontem não veio passar um carro de polícia aqui. Medo do assalto? É. Já com a polícia já assalto, né? Faço a ideia sem polícia. Já no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, o movimento na sexta SICOM era tranquilo esta manhã. Na unidade foram registradas 2 faltas, mas o comandante da área, que não quis gravar a entrevista, afirmou que o serviço estava dentro da normalidade. Mas não foi o que constatou esse aposentado, morador do bairro. Realmente tem pouca viatura. No setor onde eu resido, né? Problema porque a gente depende tanto de segurança, né? A gente nota que cada dia que passa a criminalidade vai aumentando, então precisa realmente ter mais frequência e mais atendimento. Nas ruas da capital, os relatos eram de preocupação pela insegurança, mas também de apoio à categoria e informações desencontradas. Tem que correr atrás do direito deles, né, mano? Só não pode abandonar nós. A cidade sem polícia não pode, né? Que a nossa segurança é a polícia. E após o fim da paralisação dos policiais militares, 2 casos de violência foram registrados na capital. No centro, 3 homens armados invadiram na tarde de hoje uma clínica na Avenida Ramos Ferreira, onde renderam funcionários e pacientes. De acordo com a polícia, algumas pessoas conseguiram se trancar em salas e chamar socorro, mas os bandidos fugiram antes da chegada dos policiais. Eles teriam levado dinheiro e objetos de clientes e funcionários. Até agora, ninguém foi preso. E na zona leste da cidade, uma tentativa de assalto terminou com a morte de um dos assaltantes. Segundo a polícia, 2 homens armados invadiram uma loja de roupas na Alameda Cosme Ferreira, onde estava um investigador da Polícia Civil. Ele reagiu e conseguiu atingir um dos bandidos que morreu no local. O outro segue foragido. Os professores da rede estadual de ensino anunciaram hoje uma paralisação de 3 dias para reivindicar reajuste salarial. Em algumas escolas, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira. De acordo com a Associação Movimento de Luta dos Professores de Manaus, a paralisação nas escolas da rede estadual começou hoje e segue até quarta-feira. Uma das escolas que aderiu ao movimento foi Solon de Lucena, na zona centro-sul da capital, onde os alunos foram dispensados das aulas nesta segunda-feira. Disseram que não haveria aula essa semana, apesar do feriado também, que em ambos lados vão prejudicar. Notas, matéria, sim, conteúdo. Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Estado negou a paralisação e informou que apenas uma turma foi liberada porque 7 professores teriam faltado devido a problemas no trânsito e que as aulas do turno da tarde estavam mantidas. Mas não foi o que a nossa equipe constatou. O que os professores chegaram e disseram para vocês aqui, os diretores? Falaram que eles iam entrar em greve. Os professores querem reajuste salarial conforme a data base estipulada para o dia 1º de maio. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas revogou esta manhã a portaria que previa corte de gastos no Judiciário do Estado. A medida, que chegou a ser anunciada pelo presidente em exercício há quase 2 semanas, gerou polêmica e acabou suspensa temporariamente. A justificativa apresentada pelo presidente do TJ, Ari Moutinho, é que os cortes previstos na portaria dificultavam o funcionamento do Tribunal de Justiça. Ela pretende, como finalidade precípua, estabelecer um caos no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E eu, como presidente, devo zelar pela boa prestação jurisdicional. A portaria foi publicada em Diário Oficial dia 15 deste mês pelo desembargador Rafael Romano, que na época ocupava o cargo de presidente em exercício.
Cortes no número de estagiários e nas contas telefônicas do tribunal estavam entre as medidas previstas. Eu tenho reduzido, e vocês vão confirmar nas planilhas que nós demos, que vem sendo reduzido alguns gastos. Agora eu quero dizer para vocês que o tribunal não é um local de investimento. Aqui não é uma casa que visa lucro, você tem que fazer com responsabilidade os gastos, mas tudo dentro da previsão legal. Ainda de acordo com o presidente, Romano teria proposto a portaria para aumentar de 10 para 20 mil reais a parcela autônoma de equivalência, que é um benefício incorporado ao salário dos magistrados. Para favorecê-lo, não apenas ele, mas a todos os magistrados amazonenses, e ele sabe que nós não temos condições financeiras para isso. A canonização do Papa João Paulo II também foi comemorada na noite de ontem aqui na capital durante uma missa campal realizada na zona norte da cidade. A celebração foi presidida pelo arcebispo auxiliar de Manaus, Dom Mário Antônio da Silva, na igreja que leva o mesmo nome do novo santo. Após a missa, uma procissão percorreu bairros vizinhos à comunidade João Paulo II. A semana começou com tempo bom aqui na capital. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Os detalhes no mapa. Em Itacoatiara, o tempo fica encoberto, nublado, com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Em Humaitá, o sol aparece entre nuvens e também há chance de chuva no decorrer do período. Mínima de 22 e a máxima chega aos 33 graus. Na capital, o tempo fica encoberto a nublado, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Começou neste fim de semana em Manaus o treinamento do Programa Brasil Voluntário do Governo Federal, que vai selecionar candidatos para atuar durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014 em pontos que serão definidos por cada cidade sede do Mundial no atendimento aos turistas. A atividade será integrada com o Programa Voluntariado da FIFA. Em Manaus, 1.500 candidatos foram pré-selecionados para participar do programa que vai preparar voluntários para trabalhar na Copa em uma rede de mobilização que vai orientar os turistas durante os Jogos. A maioria jovens estudantes que poderão ter a oportunidade de projetar a cidade ao mundo todo. Érica não esconde a ansiedade. E o que me traz ser um voluntário é justamente isso, mostrar o quanto o povo amazonense é acolhedor, o quanto nós somos educados e mostrar a nossa cultura. Então eu sou privilegiada hoje de estar mostrando para todas as pessoas e para mim mesmo o quanto a gente está sendo grandioso, o quanto a gente está sendo visto e agradecendo a oportunidade de estar sediando a Copa aqui em Manaus. Entre as 12 cidades sede do Mundial, Manaus teve a segunda maior procura por inscrições para o programa, 5.130 candidatos, ficando atrás apenas de São Paulo, que teve pouco mais de 6.000 inscritos. Os candidatos passaram por uma primeira seleção. O resultado final sairá ainda em maio. A atividade é coordenada pela Universidade de Brasília, UNB, em parceria com as universidades federais de outros estados. Em Manaus, estudantes da Universidade Federal do Amazonas foram preparados para atuar como monitores no treinamento. Reforçando algumas características, algumas qualidades que o voluntário deve ter durante o evento. A preparação dos voluntários ocorrerá em 4 módulos, sempre aos finais de semana, com instruções sobre turismo e mobilidade no entorno dos estádios, além de orientações sobre primeiros socorros, segurança e integração. Cobrindo a cidade com voluntários para informações para quem vai estar circulando na nossa cidade, para que possam querer voltar e a gente possa mostrar muito bem como que é a nossa cidade e mostrar o que nós temos de melhor. Este fim de semana foi dedicado às primeiras atividades no módulo de integração, que contou com dinâmicas em grupo. Oportunidade que despertou o interesse desse microempresário para disputar uma vaga de voluntário na Copa. E a gente vai ter uma oportunidade ímpar que é, além de tratar o povo brasileiro, a gente vai tratar o povo estrangeiro. Então eu acho que esse vai ser assim, o maior legado do voluntariado brasileiro, de recepcionar, de atender, de tirar dúvidas e principalmente de tratá-los bem.
O Band Cidade está de volta agora com uma informação de utilidade pública. Vai faltar água nesta terça-feira em pelo menos 30 comunidades atendidas pelo programa Águas para Manaus, aqui na capital. De acordo com a concessionária Manaus Ambiental, o corte será necessário por conta de serviços de manutenção na rede elétrica do sistema de captação. O serviço só deve ser normalizado no fim do dia. Para conferir os bairros afetados, acesse band.com.br/Amazonas. E o Corpo de Bombeiros disponibilizou a partir de hoje 2 novos números de telefone para emergência aqui na capital. O sistema 193, que funciona dentro do Centro de Operações de Segurança, o CIOPS, vai continuar recebendo chamadas, mas em caso de dificuldade, a população também pode ligar para os números 3216 9379 ou 3216 9376, que vão funcionar 24 horas na sede do comando, localizada no bairro Petrópolis. Todos os números são destinados para ocorrências como incêndios, primeiros socorros, resgate de vítimas e preservação do patrimônio. Agora vamos falar de esporte. Neste domingo, a primeira etapa da Maratona Aquática do Amazonas deste ano movimentou a praia da Ponta Negra, aqui na capital. A competição reuniu atletas do Amazonas e também de outros estados. Rio Negro Esporte Maratona Aquática. Aqui as águas escuras que banham Manaus foi o cenário ideal para a competição desses atletas. A primeira etapa da Maratona Aquática do Amazonas de 2014 reuniu 142 nadadores na competição dividida em 2 percursos. Aos 17 anos, o amazonense Vitor participou pela primeira vez da competição. Esse ano, o jovem atleta levou o primeiro lugar na categoria dele no percurso de 1,5 km. É a minha meta, representar o Amazonas, mas assim, não é fácil, eu sei que não é fácil, tem muita gente aqui que está mais preparada que eu, então eu só vou brigar por enquanto. Quando chegar a minha vez, eu vou com toda a força para cima da prova. A maratona reuniu atletas do Amazonas e também de outros estados, visando agregar valores à modalidade esportiva na região. A criação desse evento foi para acabar com a mistificação do Rio Negro, de que o Rio Negro é sujo, de que o Rio Negro é perigoso. Então nós estamos fazendo uma prova onde a gente dá uma prioridade para a segurança e conforto de todos os atletas. A nossa prova é a 2ª edição. Nós tivemos um crescimento do ano passado para cá de 28% em número de atletas. Se aqui o turista japonês gostou do que viu e não perdeu tempo para registrar, era grande a expectativa do grupo de atletas que veio de Campinas, no interior de São Paulo, para entrar na água. A gente sempre pensa em Rio Negro e acha que tem um monte de bicho e acha que tem várias coisas que a gente nunca vê. A água é meio pesada, a gente afunda bastante, a cor da água é diferente de tudo que eu já nadei até hoje, mas foi uma experiência para levar para a vida inteira. Juliana, além de ter aproveitado a experiência, ficou com o primeiro lugar do percurso de 3 quilômetros na categoria absoluto feminino. Que para mim foi um incentivo para continuar mais e mais no esporte. A competição teve um dos grandes nomes da modalidade como o primeiro colocado no percurso de 3 quilômetros na categoria absoluto masculino. Com 25 anos de experiência nas piscinas, o nadador e treinador Samir Barel traçou no Rio Negro o mais extenso rio de água negra do mundo e o 2º maior em volume de água, um novo desafio para a sua carreira. Tem que ter muita disciplina, porque o volume da maratona aquática é um pouco maior, tem que ter um psicológico bem preparado, porque a gente sabe que a natação é um esporte muito solitário, principalmente os treinos. Então tem que gostar muito, tem que amar muito a natação e treinar, que o resultado vai vir consequentemente. Samir começou a disputar maratonas aquáticas no Brasil em 2008. Ano passado ele foi o 10º colocado na vitória masculina da maratona Hernandarias Paraná, na Argentina, a mais longa prova do mundo e que pertence ao Grand Prix de maratona aquática. Para ele, a prova no Amazonas também foi uma das melhores. O lugar é maravilhoso, lindo, tanto a praia quanto as condições da água, acho que são ótimas para qualquer maratona. E agora o futebol. Na próxima quarta-feira, Nacional e Corinthians se enfrentam na Arena da Amazônia pela Copa do Brasil. Esta tarde foi a vez do Leão da Vila testar o gramado antes de encarar a equipe paulista.
Era só um treino para testar o gramado. Mesmo assim, a torcida estava lá para apoiar o time. Porque nós estamos com firme e forte para vencer esse jogo. Vai ser quanto o jogo? 2-0. Para chegar nesse resultado, a expectativa dos torcedores é que Carlinhos Bala entre em campo. O meio-atacante já derrotou o time paulista na final da Copa do Brasil, quando jogava pelo Sport de Recife. Eu acho que vai ser um bom jogo, eu acho que a equipe está bem focada, os meninos têm trabalhado bem, vem de uma vitória aí no Campeonato Amazonense. É que a gente possa tirar proveito desse jogo aí também, para que a gente possa fazer uma boa partida, sabe que muda totalmente o campeonato, a equipe diferente. Mas Sinomar Naves já disse que o jogador, em princípio, vai ficar no banco. De início, não. A opção nossa é por outro jogador, mas a gente espera, se houver necessidade, de utilizar no decorrer do jogo, assim como outros jogadores. Quem deve estrear no próximo jogo é Denis, que voltou para o Nacional na última quinta-feira. Uma oportunidade única, uma partida muito especial, acho que uma das mais importantes do Nacional nesse ano e muito importante para mim também na minha carreira, como profissional também. Nesta terça-feira, o Corinthians vai ter a mesma oportunidade de testar o gramado aqui da Arena da Amazônia. O time paulista chega a Manaus esta noite. O jogo pela Copa do Brasil está previsto para começar às 9 horas da noite desta quarta-feira e os portões devem ser liberados a partir das 4 horas da tarde.